Oi, gente! Sou eu, Gabriela, aqui, começando esse projeto, que é um podcast, é um projeto que nasceu no meu coração agora, nesse período difícil que eu tô passando, né? Pra quem sabe, pra quem me conhece, sabe que acabei de perder minha filha tem pouco tempo e fiquei me questionando se era o momento de começar uma coisa nova, que já flertava com essa ideia há um tempo, mas decidi encarar e fazer essa aposta. Trouxe comigo hoje o meu convidado número 1 da vida, que eu convidei para minha vida e convidei para o meu primeiro episódio. Então, eu sou mãe, sou psicóloga, sou ser humano, sou filha, sou irmã. E aqui eu quero mostrar essas multifacetas, né? Dividir com vocês, construir com vocês. Não esperem uma psicóloga dando respostas, que esse não é meu tipo. Eu quero poder partilhar e ouvir meus convidados e vocês também no off. E fazer daqui mesmo um lugar de troca. Como tudo na vida, a gente tem que apostar. Então, estou apostando nesse projeto de poder falar agora, né? Eu acho que o que eu penso é que eu gostaria que esse espaço fosse um espaço de troca, de elaborar sem verdades absolutas e sem respostas fáceis e prontas, né? Eu acho que construir é a palavra. Então, que a gente possa aqui construir alguma coisa, pensar, né? E parar de fugir de pensar e de sentir, né? Esse é um grande desafio. Antes de apresentar meu convidado... Aliás, eu já vou falar quem é meu convidado. Meu convidado é meu marido, que não é marido, mas é marido, me apropriei já. E a gente tá junto há um tempo, a gente já viveu muita coisa junto, né? E a gente tá num momento vivendo uma fase muito difícil. Então, isso foi um ponto para me fazer pensar se seria o momento ideal para começar um projeto, né? Mas, como ele citou e viveu uma parte de uma música, eu vou citar, tá? Uhum. Que é aquela: é melhor ser alegre do que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. Mas, para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz samba, não. Então, a gente viveu aí um tempo em que o Yuri viveu muito essa música, cantou muito essa música para nossa filha. E difícil falar isso, mas tô aqui tentando fazer um samba, né? A gente junto. E eu apresento para vocês meu marido, meu parceiro, que eu apelidei como o menino que eu gosto. Pai, psicanalista, incrível ser humano que eu mais admiro nessa vida. E não foi programado isso, é de verdade, é do coração. Então, seja bem-vindo. Fiquei emocionado um pouquinho, e você sabe que eu não sou de ficar emocionado. Difícil, né? Muito difícil. Aliás, eu fico emocionado o tempo inteiro, mas só na sua frente e às vezes, né? E você falou que esse projeto vem num momento meio turbulento, mas eu acho que o germe desse projeto vem de muito tempo, né? Assim, porque você tá falando de uma coisa que a gente vai falar agora, começar, né? Dar um certo início, mas isso tá em você há muito tempo. Essa coisa de poder dar voz, né? Sem se podar, sem se culpar por você ser quem você é. Isso não é de 3 meses. Eu acho que isso é de uma vida quase inteira. Então, também. isso aqui seja só o start de alguma coisa que já estava aí dentro. Então, não é de agora. Sim. E que bom que eu sou o primeiro convidado. Ah, não podia ser diferente, né? Eu não queria... Aliás, eu não posso fazer parte do seu projeto, porque isso é totalmente seu. Eu vejo o quanto isso tem a ver contigo, né? Eu vejo no dia a dia o quanto isso te deixa aquela lamparina acesa e tudo mais, né? Aquela coisa gostosa, assim, por mais que você esteja morrendo de nervoso, super difícil pra ela, assim, como outras coisas são difíceis pra mim, que tem tudo a ver com o que você pediu pra gente vir conversar, né? Sim, com certeza. O que a gente vai falar hoje é como a gente faz as nossas travessias, né? Como que
é importante a gente perceber a nossa solidão, né? Como que a gente atravessa os nossos lutos, os nossos abismos, como que a gente elabora as coisas da nossa vida, como é importante a gente reconhecer que isso tudo é feito de maneira solitária. Por mais que, digamos assim, estou aqui com você fazendo esse episódio, mas dentro de mim, das minhas angústias, dos meus anseios, das minhas aflições, eu estou solitária, né? E em muitos momentos da nossa vida é assim que deve ser. Eu não vou dizer todos, né? Porque eu acho que é muito generalista, mas é importante reconhecer isso, apesar da importância do outro, mas isso vai ficar para o final da nossa conversa. E aí eu queria saber de você, o que você entende disso, assim, um pouco dessa travessia solitária, mas não só, né? O que você pensa a respeito disso? Quando eu falo isso, o que vem assim na sua cabeça? Você sabe que vem duas coisas na minha cabeça quando você me pergunta isso. A gente estava conversando isso antes de vir para cá, quando a gente saiu do nosso trabalho, né? Tem duas perspectivas para a gente pensar o que eu penso, o que vem na minha cabeça. Tem duas coisas que aparecem na minha cabeça, né? O só como uma experiência humana, e o só dentro de uma perspectiva psicanalista, né? Assim, de uma análise lacaniana, assim, ou de uma análise freudiana, enfim. E as duas coisas me atravessam, né? Você sabe disso. Eu sou um cara chato. Será, gente? E eu acho que as duas coisas estão muito alinhadas, né? Eu tava pensando a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes antes da gente começar a conversar aqui. E aí eu tava pensando, né, sobre essa coisa de só, né, assim, eu tava tentando não falar só sobre uma travessia de análise, né? Porque uma travessia de análise, né, dentro de um grande resumo para Lacan, assim, é sozinha, né? Você com seu inconsciente, com a ajuda de alguns outros, né? E aí tem toda uma sistematização teórica para falar sobre isso, que não vem ao caso agora, mas todas as coisas que a gente vê, que a gente lê, que a gente pensa, são sós, né? Assim, eu tava pensando, assim, os últimos livros que eu li, né? Se você pensar os últimos livros que eu li, vamos colocar aqui, Sêneca, né? A Constância do Sábio, deixa eu pensar outro, o Zaratustra, do Nietzsche, qualquer coisa que você vai ler sobre o ser humano, Clarice Lispector, tudo que você vai ver sobre o ser humano falando é sobre o ser humano falando sobre si. Mesmo que você veja alguém falando sobre, sei lá, tô falando sobre esse copo d'água. Esse copo d'água tá bonito e tal, aqui o ambiente é agradável e tudo mais, tem essa caneca e... Essas são as minhas percepções. E quando a gente pensa em travessia, né, a gente pensa travessia sozinho, a gente pensa sobre o que é ser sozinho, né? E aí você perguntou isso, eu fiquei pensando assim, o que é sozinho pra você? Assim, eu não consigo... Isso eu nunca te perguntei. O que é isso? Ser sozinha. Sozinho, eu acho que é aquilo que o outro não alcança, né? Por mais que você tente expressar, falar, às vezes você quer até que o outro conduza aquela angústia, você quer apoio do outro, e é um apoio que parece que nunca é o bastante, porque existe algo ali que é só seu, que é você que precisa dar conta, né? Então, é sozinho no íntimo. Aquela coisa de eu tô sempre com você, mas eu tô com um sentimento de que eu tô sozinho. Não sei, essa dor me alcança de uma maneira tão solitária. Ninguém entende o que eu tô querendo dizer e tudo, porque talvez tenha essa dificuldade de se ouvir mesmo, né? De ouvir sobre essa dor, de entender essa dor, de elaborar essa dor, né? Então, quando eu digo pra você o que você pensa disso sozinho, como pessoa, como Yuri, digamos assim, sobre os momentos que você se sente sozinho, mesmo estando acompanhado. Que são a maior parte dos momentos da vida. Exatamente, é isso. Então, nesses momentos, assim, qual é a leitura que você tem, assim? Eu acho que tem... Assim, isso é uma coisa complexa, não é uma coisa simples de se dizer. Eu acho que
Isso passa por uma experiência de amadurecimento, porque se tu pensar uma criança, a criança não sabe o que é ser sozinha, né? A Maia não sabe o que é ser sozinha. Se eu perguntar pra ela o que é ser sozinha, ela vai responder: é quando eu fico sem vocês, né? A ideia... Só que a gente vê crianças de 40 anos, de 50 anos, né? Que ficam se sentindo sozinhos porque estão sem filhos, ou sem mulher, ou sem dinheiro, ou sem amigos, né? A questão... Agora você vai... Não sei se você já pensou sobre isso, né? O processo de desenvolvimento do ser humano, não vou nem colocar em termos psicológicos, vou colocar em termos mais gerais, ele vem de um processo em que a gente precisa do outro para existir, né? Eu só consigo me fazer sujeito a partir de algum momento que o outro me reconhece como sujeito, né? Primeiro a gente tem o que a gente pode chamar de maneira leiga de uma explosão de sentimentos e bioquímicas e um monte de coisa no nosso corpo acontecendo, e você sentindo as coisas, caralho, que porra é essa? Isso aqui... Nem sei se pode falar palavrão no seu podcast, mas pode? Pode, não tem problema. E aí... Você sente tudo isso e alguém fala: você tá com, sei lá, você tá com dor de barriga, ela tá chorando porque tá com fome. Dá nome, né? Tenta dar nome. E aí você sabe qual é esse processo e tudo mais. E aí você, pera lá, eu sou alguém. E aí você começa a se diferenciar. E isso é um processo, né? Sim. Só que, quando a gente tá falando... Eu acho que quando você tá me perguntando essa coisa de travessias de dores, de processos sozinhos, quando você me pergunta isso, eu imagino assim... Vamos colocar um sofrimento, né? Você tem eu e você, a gente teve uma perda. E foi junto, né? Eu sou pai, você é mãe, e teve a perda. Só que o que eu sinto, você não tem como sentir. Exatamente. O que você sente, não tem como eu sentir. E nisso nós estamos sozinhos. Porque a forma como eu vou lidar com o que eu sinto é minha, e a forma como você vai lidar com o que você sente é sua. Ponto. É claro que eu posso me servir de você, não no sentido de servidão, sim. Mas é porque às vezes as pessoas falam servidão, tipo, vai lá, pega um copo de água pra mim. Não. De servir assim, eu tô triste. Eu faço isso o tempo inteiro. Preta, tô angustiado, tô triste hoje, tô não sei o quê, tô com saudade, enfim. E estar com você é bom, né? Mas o que eu tô experimentando é sozinho. Não existe uma coisa chamada... vida sem dor, sem evolução. Só que quando a gente fala evolução, a gente não tá falando... Eu e você, a gente entende que não é uma evolução de, eu vou ficar mais bonito, mais rico, mais forte, não é mais. Às vezes é até menos. Às vezes é até menos. Às vezes é menos. É menos, né? Mas como é que eu explico isso? Me ajuda. Você sabe o que eu tô pensando. Você já conversou comigo sobre isso. Me ajuda aí. Agora, eu acho que eu me perdi. Eu tô falando de um processo de entender o que é só, um processo de dor só, e ao mesmo tempo entender que os outros podem te servir, mas ao mesmo tempo você continua sozinho. A sua vida, você nasce sozinho, vai morrer sozinho. E nesse processo de morrer e nascer sozinho, você tem alguns outros que te ajudam em algumas circunstâncias. Só que para isso tu precisa amadurecer, é isso que eu quero dizer. Claro, com certeza. E é interessante porque é a grande dificuldade, às vezes, que a gente tem ao longo dessa travessia, digamos assim, né? Porque a gente percebe muito isso, agora falando dentro da profissão, né? Com, às vezes, o sujeito que está em sofrimento e precisa buscar essa resposta em algum lugar, a qualquer custo, né? E aí, aquela coisa do que o que eu tenho, por favor, alguém me diz, eu tenho transtorno disso ou daquilo, ou então, ninguém me ajuda a resolver, eu tô sozinha, minha mãe tá preocupada com outra coisa, meu marido não quer saber, tal. Às vezes aquilo não é exatamente aquilo, né? De meu marido não tá nem aí, mas ele não consegue fazer o que eu preciso fazer, ele não consegue olhar para onde eu preciso olhar, porque ele não tem nem essa visão, né? Ele não tem nem como olhar, porque ele não sabe o que é aí, né? O que é seu só. Então, esse espaço de tempo em que a gente precisa passar só, ele é muito maior do que parece, e ele é muito mais esquisito, as pessoas têm mais dificuldade de lidar com isso do que também parece. Porque a gente entra naquela coisa de
vou distrair a mente e tal, e fica sempre para depois, né, elaborar aquela coisa que é angustiante, ou que é desconfortável, ou que é dor, que é triste. E aí, por mais que eu deite no seu colo, que eu chore quando eu tô triste e tal, aquele afago é importante, aquela troca ali é importante, mas ainda assim tem algo que só eu alcanço, né? Que eu alcanço também falando em análise, em terapia, que eu me deparo com coisas que eu nem sabia que tinha. Enfim, então é uma coisa que é só minha, ou só sua, ou só do outro, né? Então, encarar isso de frente não é fácil. Eu vou um pouco além, assim, né? Como sempre, né, Yuri? Gente, não desliguem. Dê uma chance pra ele. Ele fala muito, mas ele fala coisas importantes. Não, se eu tiver, tipo, indo muito fundo, você fala. Não, com certeza. Tá. Você pode ter certeza. Eu entendi que passar por uma travessia sozinho e, ao mesmo tempo, se servindo de outras pessoas é um processo importante que a gente entenda para que a gente possa viver melhor, sofrer menos, né? Assim, eu tenho que entender que a minha dor é minha. O que Freud chama, você precisa ser responsável pelos seus caô, né? Ele fala de forma mais bonitinha, né? O sujeito precisa se responsabilizar subjetivamente por si. Só que, se você começar a pensar, de fato, se tem aquelas coisas esquisitas que eu leio, né? Tem Ai, meu Deus, lá vem. Helena Blavatsky, que é uma filósofa, uma mulher foda pra caramba. Eu ia falar pra caraca Entendi. e nem falei. E aí, se você for pensar um pouquinho sobre você, se você parar um segundo, tipo agora, assim, irmão, tanto eu quanto você, a gente tá sozinho pra caralho. Não tem ninguém aqui, né? O que faz a gente se manter em comunicação, dentro de uma dor, dentro de um processo até de alegria, é a minha idealização do que você tá ouvindo de mim. E que nunca é 100% correta, saca? De fato, só que quando você percebe isso dói, assusta pra caramba. Caralho, como assim? Eu sou sozinho. Tu é sozinho, irmão. Se tu tiver que resolver... Porque não adianta o médico te dar remédio, não adianta tu ir pro terapeuta. Se você não resolver teus BO, se não for você num processo subjetivo, é claro, é óbvio que tem que ter o bom senso de que quando a gente tá falando de sozinho, a gente não tá falando de uma pessoa que tá passando fome, que não tem direito, tipo, básico garantido, né? E aí sim, ela precisa do Estado, precisa de pessoas pra dar comida, enfim. Mas não é isso que a gente tá falando. Mas, tipo, no grande geral da parada, a gente tá sozinho pra caramba. E isso assusta muito. Só que tem pessoas que se escondem nisso, né? Às vezes num processo de dificuldade, né? Você sabe muito mais do que disso do que eu. Às vezes, a gente se depara com pessoas, né, e condições de sujeitos em análise que se colocam muito numa posição de pedir ajuda do outro o tempo inteiro, né? Assim, eu tô chateado porque o meu tio deu um soco na minha cara. Eu tô puto porque a minha mãe... Só que quando a gente fala isso aqui, a gente tem que ter um mega cuidado, né? Porque, de fato, ela tá chateada, a pessoa é legítima, né? A dor, né? Enfim. Só que quando você para de colocar a problematização da sua vida no outro e você entende que a dor quem sente é você, isso te dá uma certa potência. Pera lá. Vamos... E assim, a gente chega no alcance de uma certa maturidade também, né? Porque o que não é esse suporte, além também de um colo que a gente procura. E aí esse colo... Toda hora, né? Esse colo, assim... O amparo. O amparo, justamente. Então, esse colo toda hora, esse amparo toda hora, nos coloca sempre no lugar de vulnerabilidade, né? Então, é claro que é importante ser acolhido, se sentir ouvido, se sentir também acolhido, mas... saber a hora também de falar com você mesmo, né? De silenciar um pouco para o outro, para poder se ouvir nesse caminho, é importante, é um passo à frente no sentido de
eu vou dar conta aqui dos meus BOs, dos meus caôs. Eu preciso dar conta, porque enquanto eu tiver o outro me dando esse colo, eu vou achar que eu não tenho condição de encarar de frente essa tsunami, né? Não tenho condição de ter ferramentas para saber se eu vou mergulhar nela, se eu vou deixar ela me levar, se eu vou, né? E a gente... É claro que, gente, sempre tem OBS no final, né? A gente tá falando aqui, mas existem situações em pessoas com sofrimento absurdo, né? A gente entende isso. Mas eu tô falando aqui quando você tá seguindo num processo de elaborar as suas coisas, né? De não ficar sempre, mas porque o outro não vê? Porque o outro não me escuta? Porque eu preciso do outro para passar por isso, eu não vou conseguir. Isso tem a sua circunstância cabível. Sim, né? Isso completamente. Dentro de um contexto, né, que a gente escuta pessoas e tudo mais, a gente entende isso, só que eu acho que o que a gente tá falando aqui é pra que... É como se... Te alerta, irmão. Tu tá sozinho no mundo. Porque senão a gente começa a buscar... Ficar infantilizado, né? E a gente começa... Ao invés de a gente se responsabilizar e se colocar como sujeito ativo nessa situação, como protagonista dessa situação, digamos assim, a gente coloca o outro como alguém que não deu conta de resolver uma coisa que era... Se eu direcionei pra você e você piorou a minha situação, caramba, cara, o outro só me ferrou. Mas, vamos lá. Agora eu tô imaginando que pessoas vão ouvir isso. A gente super entende isso e a gente entende que isso é importante e que isso entre aspas, o fluxo melhorzinho, né? Mas tem gente que não consegue ver e que demora muito pra ver. Só que, se você tem 40 anos, 36... tô falando de idade, mas a gente pode colocar isso de forma metafórica. Se tem É porque é comum a gente esperar isso de um adolescente. Meu pai não deixa eu sair porque eu tirei nota vermelha. Isso é comum você ver num adolescente, isso é comum você ver num jovem. Mas porque agora, é um dilema real e cabe, né? Porque isso tá dentro ali, né, do processo de elaboração, né, de separação do outro ali, enfim... Isso faz parte pro jovem. Agora, quando você vê um adulto falando isso, tipo assim, pô, pera lá, esse cara... De novo isso, né? Pô, entendeu? É mesmo fulano? Será que é? Será? Então, mas mesmo esse cara, a gente tem que respeitar. Não, com certeza. Dentro da clínica. Mas aqui é um convite, papo, né? assim, esse papo, essa troca é um convite pra pensar assim, cara, eu preciso me colocar assim, será que é mesmo esse papel é do outro? Né, eu preciso me relacionar, eu sou um sujeito de relação, então eu preciso disso para viver, inclusive, né? Difícil, não dá para se trancar na caverna e conseguir seguir ali sozinho. Mas, dando o exemplo aqui, claro, assim, às vezes você passa por um momento tão complexo que esse pedido, esse apoio do universitário, digamos assim, ele não é, além de não ser pontual e não ir direto aonde tem que ir, ele ainda atrapalha, né? E você fica com aquela sensação de, caraca, eu não tenho ninguém mesmo pra me ajudar nisso, porque ninguém me entende, ninguém dá voz ao que eu preciso falar, porque as pessoas têm dificuldade mesmo de dar conta do sofrimento do outro. Assim... angustiante às vezes pra pessoa. Tô falando de um modo geral, tá? Não tô falando do profissional, não. Tô falando do seu colega. Porque às vezes você... Não tô falando do psicólogo. Tô falando do seu amigo, do seu colega. Que às vezes fala, ai, que bobeira, vamos ali fazer não sei o quê. Não esquenta a cabeça com isso, não. Mas aquilo é só o que tá na sua cabeça. Não tem como tirar da sua cabeça aquilo, né? E aí parece que você que é uma pessoa com... muito distante da realidade, né? E é justamente por isso, porque o outro não vai ter, às vezes, condição de lidar com o seu problema, assim, de... Caraca, isso é uma bobeira e tudo mais. E isso vai te atrapalhar ainda mais do que te ajudar. Entendi. Faz sentido mesmo, né? E você falando isso, eu fico pensando assim, né? Voltando a essa coisa de um percurso só... o quanto é importante você entender isso, e para você entender isso é difícil,
Isso não é uma coisa fácil. Como assim eu sou sozinho? Tem um texto do Freud, que eu tava lendo há pouco tempo agora, que as traduções dele é uma cosmovisão de vida ou a que eu tenho é uma cosmovisão de vida. E, como é que é o nome mesmo? Esqueci agora. Como uma cosmovisão de vida e não sei o que, como se vê a vida, né? Sei lá, uma ética da vida, não é isso não. E é engraçado porque é Vanderwunk em alemão. Ele fala, o tradutor começa explicando isso. Não tem como a gente traduzir essa palavra porque era um conceito muito deles, tá ligado? Como se a gente explicasse... como é que eu vou explicar para um japonês o que significa ainda? Tipo uma gíria, né? Né? É um conceito, só que é uma palavra que carrega uma ideia, né? Uma ideia que não é o ainda daqui do Rio de Janeiro, mas é uma ideia um pouquinho mais profunda, né? Que é uma cosmovisão. Eu acho que essa tradução é a melhor de todas. E aí ele fala da ciência, e aí eu tô pensando nesse texto, por quê? Porque tem a ver com isso que você tá me perguntando, né? Sobre essa coisa do só, né? Porque a gente é só. Só que se você ficar só o tempo inteiro, só enxergando o teu próprio umbigo, suas próprias dores, o que você sente, o que você não sente, o que tá bom pra você, o que tá bom pra você aqui, não tá bom, não sei o quê. Se você não conseguir comunicar pro outro de alguma forma, já era. Com certeza. Você tá entrando no quadro de psicose. 2, você é uma pessoa chata, que ninguém tolera, porque você só pensa em si. E aí você fica isolado de maneira compulsória, praticamente. Eu ia falar isso agora, né? Sem viver também um romance com a solidão, digamos assim, né? Apesar do seu papel, tem uma coisa de uma diferença da gente perceber da onde virou, para onde isso foi, se virou um isolamento absurdo, né, que te adoeceu de alguma forma, que fez você só enxergar aquela dor, né? Então, daí a importância do outro também. Porque por mais que você não espere, você chegou a um lugar que você não espera que o outro resolva o seu problema, mas você quer falar dele. Uhum. Então, aí a gente começa a procurar as pessoas que você sabe que vão te ouvir, né? Que você sabe que tá disponível para você... E que seja um bom amigo ou que seja um bom profissional para fazer e conduzir isso, né? Porque senão a gente cai de novo na mesma questão. Mas é importante falar. Então, que isso não seja levado para o outro lado, né? Então, eu tenho que parar de falar dos meus sentimentos e viver isso tudo sozinho. Não, mas é entender a sua potência de dar conta disso, de elaborar isso como sujeito, apesar do outro, né? Em companhia ou não. Entendi. Eu não sei, né? Assim, é óbvio que, assim, pra mim, né? É claro, é meio arrogante isso. Assim, dentro do que a gente... Do que é literatura, né? Psicológica, filosófica, epistemológica, de conceito, caralho, é 4. A gente entende a importância de você entender o que é só. Isso faz parte de um processo de amadurecimento. E dentro de um contexto existencial mais amplo, né, isso não pode se perder de forma só conceitual. O que eu quero dizer com isso? Se eu estiver indo longe demais, você me fala, tá, mano? Fala, continua. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Tô, fala. Continua, senão você vai se perder. Não, tá bem claro pra mim ainda. Ainda. Quando você pensa na solidão de atravessar um processo sozinho, e já repeti isso aqui algumas vezes, isso é assustador, só que é importante você perceber que você é só, isso faz com que você avance pra fora, porque quanto mais você olha pra dentro, mais você vai pra fora, porque agora eu vou falar isso com um pouquinho de, como é que está o nome disso? Um pouquinho do que eu já li, né? Se você pegar existencialismo, niilismo, cristianismo, teologia, epistemologia, todas as bases do conhecimento sobre o que é o ser humano, tudo que você vai pegar para ler sobre o que é o ser humano, tá lá desde o que o mundo é mundo. Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, né? Tipo, Helena Blavatsky, Cristo, Freud, Nietzsche. De formas diferentes,
tudo vai fazer com que você... Se você lendo essas... É mesmo, a gente tá sozinho, a gente tá pensando, e o que eu sinto é uma subjetividade, é uma coisa interior, é você com você mesmo. Por exemplo, a forma mais clara de você entender isso, se a gente lê um papel, sei lá, vou ler a Bíblia, né? Olha a quantidade de interpretações que tem sobre a Bíblia. Por quê? Se é o mesmo texto, é claro que tem exegese, tem não sei o quê, blá, 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 mas a questão não é essa, é porque o sujeito é único, a sua dor é única, é só você. Só que se você entrar numa paranoia de ser só você, você vai ficar isolado de todo o resto. Então, quando você olha pra dentro, né, quando você percebe que você tá sozinho, isso tem que te servir, a dor que isso te traz, a angústia que isso te faz sentir, isso precisa fazer você, peraí, eu entendi que eu sou sozinho, que eu tenho que resolver meus BO, essa dor aqui é minha, essa questão é minha, eu tenho que lidar, isso aqui tem a ver com... Porque às vezes tem tem a ver com... resolver com outro, né? Não, esse aqui é o... Sei lá. Vem cá, vamos resolver esse aqui é você que tá me incomodando, então sai da minha vida ou entra você pra cá, né? Mas, enfim, resumindo, é isso, você tá sozinho. Só que se você ficar sozinho, entrar nessa paranoia, nessa questão do texto do Freud, ele fala, se você entrar nessa coisa da intuição e achar que isso é válido para uma perspectiva de mundo, vai ficar uma coisa esquizofrênica. Porque assim, é só o que eu sinto. Aí nego te dá um peteleco, ai, você me machucou, é porque eu tô sentindo, entendeu? Tá, você tá sentindo, eu respeito o que você tá sentindo. Mas existe um mundo real aqui fora que você precisa interiorizar o que você tá sentindo, diluir o que você tá sentindo, entender o que você tá sentindo e se relacionar aqui fora. Então, é a mesma coisa de um processo de sofrimento que a gente vive, né? Qualquer pessoa vive. Você sofre, sei lá, bati de carro. Eu bati de carro agora, né? Tem, sei lá... Um mês. Caralho, a gente tava de mudança, várias outras coisas acontecendo, não sei o quê. Porra, várias outras coisas muito fortes acontecendo. E aí ai, caralho, que merda, não sei o quê. Eu tava puto estressado. Lembra que eu cheguei em casa e falei assim, hoje eu não quero conversar, não quero falar, eu só quero deitar e dormir. Tipo... Eu queria, dentro de mim, começar a xingar todo o universo, xingar tudo, pegar Mas que saco, né? Tipo, ai, caraca, mais essa! Pegar o cara do senhorzinho... Senhorzinho não, ele devia ter, sei lá, uns 50 anos, o cara dirigindo o caminhão. Que absurdo, por que tu não viu, que não sei o que e tal. E aí, se eu tomo tudo que eu sinto só sobre mim... e não tenho a maturidade e o discernimento em separar o que é meu e o que eu posso sentir de legitimidade do que tem dentro de mim e colocar isso pra fora como potência boa pras relações, aí a parada fica outra questão o negócio, fica outra coisa. Você precisa entender que você é sozinho, que as suas dores são só, que você vai entrar em processos de dores, de felicidade, de euforia. Quando você tá doidão, você tá sentindo sozinho. Quando você tá gozando, você goza sozinho. Mas essas potências que existem dentro de si, da subjetividade, elas servem pra quê? Pra que você pense, elabore e coloque aquilo pra fora. E você colocando aquilo pra fora, na minha cabeça, no meu ponto de vista, é pra ter relações melhores, é pra que eu possa me relacionar melhor com você, é pra que eu não tenha batido no cara que bateu no meu caminhão, óbvio que eu não ia fazer isso, mas tipo assim, que eu não chegasse em casa puto, caralho, que merda, entendeu? É aquilo de também nem tudo é só sobre você, né? Nem tudo é sobre você. Tudo é sobre você, mas... Não só. Você não pode ficar dentro de você o tempo inteiro, porque senão você enlouquece. Você precisa de compartilhamentos do que você tá vivendo. Por exemplo, isso aqui que a gente tá fazendo agora é sobre você. Mas não só sobre mim. É sobre as nossas construções, sobre... Exatamente. Então, o poder de conseguir ter uma visão panorâmica também... Por que não é só sobre você? Fala sobre isso agora. Hein? Não, agora essa é a parte boa. Ele não se aguenta, tem que ser o analista, né? Por que não é só sobre você? Porque não é só sobre mim, porque a gente aborda coisas, pensa em outras pessoas, se inspira em outras coisas, vê outros lugares, entrega pra um monte de gente. Mas por que esse podcast, né, essa conversa que a gente tá tendo, esse projeto, eu acho melhor falar um projeto, porque isso não é só um podcast, né, além de ser um podcast,
É um projeto seu que não tem a ver com nada além de um percurso seu sozinha, correto? Ou eu tô mentindo? Não. Né? Você Uma ideia, né? Uma minha, ideia, um desejo só meu. que essa ideia que vem, que brota de dentro de você, não é pra ser sozinha. As angústias que você passou pra falar, pra chegar aqui, tem a ver com um efeito pro outro, não é? Então sim. fala disso, que eu queria... Você já falou. Não, mas eu quero você falando, pô. É diferente. É sobre você. Com certeza. Nos atravessa, né? Nasce aqui, germina aqui, mas escorre, né? Escapa, chega, alcança o outro, sem contar a responsabilidade de como isso vai chegar, né? Boa. E tudo. Como tudo nessa vida tem um contraponto, né? Eu acho que é importante a gente falar também. Que a Raíssa falou. Porque a gente estava aqui conversando e aí deu uma pausa, né? E aí eu conversei com a Raíssa, que tá aqui atrás. E ela me falou uma coisa importante, como ouvinte, né? Que tá aqui ouvindo a gente. Também tem um outro lado, né, daquela pessoa que tem dificuldade de acionar o outro, de trocar com o outro, de buscar no outro um espaço em que ele possa, pelo menos, dividir um pouco da sua própria angústia, né? Essa coisa do pedir ajuda, vamos bater um papo, eu preciso desopilar, digamos assim, né? Isso tem uma importância muito grande, né? Justamente por isso, porque nós somos seres relacionais de novo, né? Então, isso também tem uma importância. Por isso que a gente precisa conversar e saber exatamente, cada coisa tem um lugar, né? Tem o lugar da solidão, que é inevitável e necessário para a gente conseguir dar conta das nossas coisas que não são alcançáveis pelo outro. E tem o lugar do compartilhar, que é importante para que a gente consiga seguir, olhar, perceber outras experiências, entender o entorno, saber o que a gente afeta e é afetado, entender que o outro talvez tenha tido realmente em algum momento uma responsabilidade em alguma dor nossa, mas e aí agora o que eu vou fazer com isso? Trazer clareza, né? É importante, porque quando a gente fala, a gente se escuta e além disso a gente escuta um outro ponto, um outro aspecto, enfim. Tem essa importância também, né, Yuri? Yuri? Meu amor. Tá. Você falou disso, e antes você tava falando, né, sobre nós. E uma coisa que é minha, né? Eu sou muito só sobre as minhas angústias e sobre o que eu sinto. Muito. E eu tenho dificuldade pra caramba de dividir, de pedir ajuda, né? Eu fico lá, eu tô lendo livro, isso aqui, eu tô angustiado, eu tô pensando naquilo. E aí você repara que você convive comigo, né? E aí eu tô assim, ó. Eu tô imerso no meu percurso sozinho. Eu tô tentando pensar no que Deus quer pra mim, no que a filosofia que eu li significa, ou que não sei o que, ou entender que Garraldian não sei o que, ou o que faz sentido, o que não faz. Tudo que me atravessa, o que eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom... E eu fico presaço em mim. E aí, o que você fala pra mim? Vai dar uma volta, vai beber um chopp. Vai conversar. Cadê Malheiro? Cadê o Helder? Cadê seus amigos? Isso aí. Tem que falar o nome de todos, senão eles vão ficar com ciúme. Todos amigos. Mas é isso, porque tem esses dois pontos da forma como você falou, né? É importante você entender que tu tá sozinho e ao mesmo tempo é importante saber que mesmo sozinho você pode contar com o outro. Você tem companhia. Você tem companhia. Eu tô imerso nas minhas angústias, eu mando mensagem pra alguém, qual é, cara? Vamos tomar cerveja lá no Joca. Propaganda do Joca agora gratuita. Mais ou menos, tá? Depois a gente conversa a respeito. Joca, melhor bar de Nova Iguaçu. Perdoa a dívida. Com o irmão não conta a dívida. Enfim, e aí pra mim é importante, assim, eu sou um cara que entendo que eu sou sozinho, só que às vezes eu me perco nisso, né? Como grande parte das pessoas que entram nessa sagacidade de entender, a galera que vai pra montanha, né, os mestres yogis, ficar meditando. Isso tem um pouco a ver com a sua montanha da sua vida, né, assim, do lugar que você...
Eu sou um pouco poeta. Brincadeira. No lugar que você esteve, assim, ao longo da sua trajetória, desde criança e tal, né? De se perceber só e ver o poder da fantasia nisso, na sua solidão e tudo. Que isso, tá me expondo. Tô te expondo. Ah, tá. É. Ah, tá, tudo bem. Não faz sentido mesmo, né? Assim, é claro, né, que eu tenho um processo, uma vida, e acho que a forma que eu encontrei de me livrar das minhas angústias, né, foi pensar. Eu sou um cara que penso. O que você faz, Yuri? Além de... Acho que Pensa muito, né? eu penso o tempo inteiro. Eu só tô pensando. Pensar é bom, mas pensar também... Só que aí eu penso sobre mim, penso sobre o outro, penso sobre isso aqui. Eu tô imerso. E aí eu fico... Eu sei, hoje em dia, né? Eu tenho, sei lá, uns 12 anos de análise. Então eu consigo... Eu tenho um manejo pra isso, ó. Só fala assim, vai tomar um chopp com seus amigos. Pô, quarta-feira, às vezes... Yuri, vai lá falar besteira, some daqui e tal, não sei o quê. Vai, volta pra terra, né? Assim, volta pra cá. E olha que engraçado, você tem totalmente o oposto de mim. Porque você fica nessa... É que a gente é psicólogo, eu fico com medo de falar termos... Não, tá tranquilo. Aqui tá a Yuri. Gente, nesse momento estamos Yuri e Gabriela. Tá. E aí você tem as suas paranoias de tipo... o que o outro vai pensar? Que não sei o que. Será que não sei o que lá? Você tem a sua angústia tem muito mais a relação com o outro, né? Assim, do que eu sou pro outro, do que você é pra você mesmo. Né? Não tem essa diferença? Tem, claro, assim, essa coisa de, será que vai ficar chateado? Será que eu fui além? Será que eu fui intrusiva, né? Isso aqui, invasiva e tal. E tem mesmo. Será que eu faço isso? Porque eu vou ser ridícula se eu falar isso, né? Igual esse medo que eu fiquei de abrir esse projeto. Será que eu vou ser ridícula? O que eu tenho? Que audácia minha achar que eu tenho alguma coisa pra falar com tanta gente falando tanta coisa, né? Tô te falando merda pra caramba. Eu não quero ser mais uma falar um montão de abobrinha, né? Porque eu falo um montão de abobrinha também. Todo mundo fala, mas as suas abobrinhas têm conexões boas, né? Que bom, né, amor? Pelo menos você acha, né? Pô, mas nego fala pelo menos um fã, gente. A galera fala que a Terra é plana, amor. E tem, tipo, milhões de visualizações. Não é sobre isso que a gente tá... Eu acho que seu projeto... Eu acho, não, tenho certeza que seu projeto não é sobre isso, né? É porque eu gosto de humano, né? Então, a minha ideia é sempre, tipo, humanizar a parada. Então, eu preciso falar um pouco do que eu tô cheia e do que eu tô vazia também. Cheia de vazios. Cheia de vazios. E o que é a gente, se não um amontoado de vazios, né? Que a gente fica tentando tamponar com tantas coisas, né? E é impossível. Qual é o nome do livro que a gente gosta mesmo? A parte que falta. Shel Silverstein. Baixem esse livro, esse livro é muito legal. Baixem não, fala compra. A respeito disso, né? De como, assim, ao longo do caminho a gente vai procurando alguma coisa para tamponar as nossas faltas, os nossos vazios, né? E aí, no livro, expressa justamente isso. Um momento em que consegue encaixar perfeitamente naquele buraquinho uma coisa, mas perdeu-se tantas outras coisas que gostava antes, começou a rolar muito rápido, começou a perder o tempo com a borboleta, e foi soltando aquilo. Realmente, eu acho que esse vazio tinha um impacto importante na minha vida. E esse livro, né, eu acho que tem a ver com a questão de estar fazendo um percurso sozinho, né? Porque ele tá lá triste, todo mundo vai... Todo mundo, milhões de pessoas. Muito obrigada, Telespec. As pessoas vão, tipo, desse livro, né, ele tá lá, a parte que falta, e aí ele tá pensando sobre as angústias dele, porque ele quer encontrar uma parte que complete ele. É sobre ele o rolê, não é? É. É sobre ele. Total.
E aí ele vai, pá, pô, aquele momento da borboleta era legal, era maneiro. E leva uns foras, sei né? quê. Tipo, será que você é minha parte? Eu sou parte de ninguém. Nossa, desculpa então, dá licença. Tipo assim, isso expressa de novo aquela coisa, cara, calma aí, isso aí é seu, isso aqui é meu, e você fica, cara, realmente, nem tudo é sobre mim, né? Uhum. Apesar de pra mim ser tudo sobre mim, no mundo nem tudo é sobre mim. Mas olha que maneiro. No final, que ele entende que não tem a... Tô dando spoiler, né? Quando ele entende que não tem uma parte que complete ele fala... Como é que ele fala? E aí eu volto a ter a melhor parte, que era a parte que ele não tava só. Era a parte que a borboleta pousava nele. Então, os encontros que acontecem... Que ele fazia. Nesse caminho... Tem tudo... Ó, tudo a ver. Tudo a ver com o que a gente tá falando. Isso aqui foi associação livre, tá, gente? Nada planejado. Faz aqui e agora. Ô, louco, meu. Eu acho que... Caraca, eu tô muito estranho naquele vídeo ali, mas tudo bem. Deixa eu me ajeitar aqui. Insider. Patrocínio Insider. Bom, então, o que eu queria dizer é que a gente tá indo pro momento final, assim, do nosso episódio desse podcast novo, que eu queria até falar um pouco mais sobre o nome desse podcast, porque é Metamorfose Ar, né? Que é mudar a forma de... Então, você sabe o quanto tem o impacto borboleta, metamorfose... Na minha vida, né? Eu tenho essa tatuagem da borboleta, eu tenho escrito Metamorfose aqui desde 2015. E tem uma importância disso, né? Reconhecer as nossas metamorfoses e como isso atravessa a nossa vida, né? Como é inevitável a gente passar por aqui e não... Ou ter um convite gentil da vida a mudar, ou ser... pisoteado por ela e ela exige que a gente mude de alguma forma, né? Uhum. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, que eu acho que vai ser uma pergunta, assim, que vai aparecer aqui outras vezes, mas eu vou inaugurar com você porque você inaugurou tudo, né? E aí, eu queria saber de você se você consegue reconhecer, assim, na sua trajetória, essa metamorfose como algo... muito impactante. Qual foi o momento que a metamorfose apareceu na sua vida como algo muito importante? Caraca, então, assim, né? Qual foi sua maior metamorfose? Agora é um momento, assim, a maior. Eu acho essa coisa de diferenciar, de botar equivalência de numeração para mudanças é meio complicado. Mas eu acho que na minha experiência é mais intensa. A coisa que mais me transformou foi ser pai. Ser pai foi um bagulho tipo, caraca, meu irmão. E assim... Ou vai ou racha. Pô, Moto, tu não lembra? A gente morando junto lá na casa. A gente chama da casa que a gente morava de casinha. Que foi a primeira casa que a gente morou junto, né? O nosso primeiro passo junto. Aham. E aí você tava fazendo aquela bodega de tijolo de... Eu grávida, eu inventei de fazer uma parede de tijolinho. Caraca. Então, eu comprei 2 formas no Mercado Livre e eu fazia o ponto do gesso e fazia uns 400 tijolos. Fiz você colar na parede. Foi. Uma barriga enorme. Horrível. Grávida da Maia, nossa primeira filha. Assim, horrível que eu tô falando foi... Assim, eu tive muitas transformações no meu percurso, mas, assim, uma coisa que eu me lembro que foi muito significativa, e você vai lembrar também, foi que eu vinha de uma análise com a minha analista de, sei lá, 7, 8 anos, né? Sei lá, 5, 6, não lembro quanto. E aí eu decidi mudar, assim, você ficou grávida, eu falei, vou fazer uma análise com outra pessoa lá de São Paulo e tal, uma pessoa que é, tipo, da filosofia, não sei o quê, de Nietzsche. Sim, eu achei ótimo, né? Você vai mudar. E foi tão forte aquilo pra mim, assim, eu acho que... Só que aquilo, não foi um momento que... quando a Maia nasceu. A Maia nasceu, eu tava um completo desespero. Tipo, não posso desmaiar, não posso ter crise de ansiedade, eu tenho que tomar conta dela. Não posso errar, e eu tenho que tomar conta dela, e Gabriela tá bem, e você, tipo, na Maia dava assim, eu tô escutando músicas e tal, não sei o quê, e eu desesperado, e eu chorando, porque eu não conseguia ficar feliz, e não sei o quê. Só que foi o processo de me tornar pai,
E junto do processo de me tornar pai, foi o processo de me tornar... Quando você quiser colocar Yuri Joaquim de Carvalho, né? De me tornar marido, eu acho que foi junto, assim, né? A gente tinha uma relação antes, forte, bonita, que me mudou em várias... A gente foi morar junto, dentro de uma pandemia, eu recém-formado e tal, não sei o quê. Isso foi muito transformador pra mim. Só que a potência que as nossas filhas... Trouxeram pra gente... Absurdo. 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 Isso é um papo pra 17 horas, porque eu falaria disso chorando durante 5, assim. A coisa mais importante, a maior transformação da minha vida foi ser pai, não, porque eu não sou pai. É uma conquista diária, né? Eu vou tentando todo dia, mas isso foi um bagulho mais esquisito e ainda é o bagulho mais esquisito pra mim até hoje. E quantos pais você é, né? Porque você tem 3 filhas, então você não é um pai só. Cada uma requer uma coisa. Assim como na maternidade a gente não consegue experimentar uma só maternidade, quando a gente tem mais de um filho, até quando tem um só, né? Porque aquele filho vai mudando e requer que a gente mude também nesse caminho. Na paternidade também, são paternidades a serem construídas, alcançadas, mudadas, né? Então, com a Maia você é um pai, com a Lia você precisou ser outro, porque veio o furacão Lia, né, na nossa vida, desde o começo, né? Desde quando... Porque na Maia, gente, eu fiquei grávida, eu amei estar grávida. Eu Bateu fiz PR. até 37 semanas. A criança ali coroada, todo mundo... Ah, meu Deus! Yuri tenso. Para de pegar peso! E aí, com a Lia, eu já tinha Maia, então eu tava mais cansada, tava trabalhando mais. E aí, bateu 31 semanas, a gente foi pego pela surpresa de um CIUR, né, um crescimento ali restrito, enfim, coisas que a gente ainda não tinha resposta. E aí ela nasce com 32 e a gente desorientado em relação a ficar 50 dias numa UTI, né, amor? Então, assim, foi muito diferente. E aí, estamos nós nos transformando lá novamente para poder dar conta de uma filha de 2 anos e uma filha na UTI. E aí, com 10 dias, a gente descobre que ela... a gente tá achando que ela tem síndrome de Down. Quê? Como isso? Eu fiz todos os exames. É possível? Eu não sabia que era possível. Nossa ignorância, né? Nossa ignorância. Aí vai eu começar a ler artigo. Isso foi muito interessante, porque foi assim, né? A gente saiu do hospital quando a médica falou assim, olha, eu tava sozinha naquele dia, né? Você me ligou. Ela tinha saído do tubo, tinha estubado, 10 dias de nascida, dia 28 de novembro de 2024. 10 dias de nascida. A médica veio com a psicóloga. Aí eu, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Aí ela, muito legal, né? Ela foi estubada, mas temos uma outra notícia. E UTI, gente, é assim, não tem... hoje foi um bom dia. Porque em um dia são tantas notícias, né? É uma notícia boa, outra notícia não tão boa, e de repente, nossa, porque ela tá respirando ar ambiente, daqui a pouco, não, precisou entubar de novo, não. E era muito assim. Nesse dia ela tinha estubado, e pra gente, quem tava vivendo primeiramente uma UTI, intubação é tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí a médica falou, mas tem outra notícia, a gente tá achando que ela tem síndrome de Down. Eu falei, mas como assim? E aí elas ficaram me olhando, tipo... Aí eu pensei, eu acho que eu tenho que chorar. Porque elas estão me olhando com uma cara... Aí eu chorei e falei, nossa, são tantas informações. Ela, não, mas a gente vai fazer o cariótipo 30 dias pra ficar pronto. Saiu no dia 31 de dezembro. Aí eu te liguei, né? Aí eu falei assim... Não, a gente tava junto. Não, no dia que eu soube que ela poderia ter. Ela falou, tem muitas chances, mas a gente só pode dizer mesmo quando sair o exame, né? Do rastreamento genético. Aí eu te liguei, amor. Aí você, o que aconteceu? E eu tenho pânico de ficar fazendo suspense, né? Eu não gosto. A minha... minha amiga, Juliana, ela vai saber. Taraná. Ela conta uma história assim. Aí, não sei o quê, porque o carro... Aí passou um carro, né? E era preto. Juliana, pelo amor de Deus, resume. Então, eu tenho pânico de ficar fazendo suspense. Eu falei, amor, estão achando que ela tem síndrome de Down. E eu não tava assim, inteirona, né? Eu tava com muito medo na minha cabeça. Porra, como vai ser ela com puerpério, moço. Tava no puerpério. Toda costurada, todo dia tendo que ficar em UTI, depois ir ficar com a Maia.
Aí você chegou lá e eu chorei, né? Como é que a gente vai fazer e tal. Que engraçado, né? Assim, eu nem lembro dessa... Assim, eu lembro, mas eu não lembro das sensações que eu senti em meio a tudo isso, né? Eu acho que isso foi meio que secundário pra mim naquela época, porque ela tava em risco de vida e tudo mais, né? E eu sou aquele cara tenso. Mas a gente chegou em casa, você pegou o notebook, foi ler mas artigo. isso aí sou eu. Eu fui buscar outras histórias de outras pessoas pra entender mais. Você foi pro ser humano e eu fui pro livros. Exatamente. Como sempre, a gente funciona dessa forma, né? Tipo, ela vai E aí, nesses 30 dias, a gente ficava assim... Não, ela não tem. Não, olha aqui, não tem nada, não tem... esses médicos também, não sei o que. Daqui a pouco, olha aqui, Yuri. Ih, ela tem sim. Ela ficou de olho... Porque ela ficava muito de olho aberto. Né? Quando abriu aquele olhinho amendoado, ela tem sim. Então, quando a gente pegou o resultado, a gente já sabia, né? Ela tem. Então, mais essa surpresa na paternidade, né? Essa foi uma todas as questões de saúde da Lia. E aí tem essa coisa, né, que eu acho que é sobre o que a gente começou falando hoje e que a gente vai terminar falando de forma bem aberta, assim, né? Se você é uma pessoa que não entende que você está só, você é uma criança ainda. Amadureça. E se você é uma pessoa que só vive só, amadureça. Peça ajuda às outras pessoas, porque você precisa de outras pessoas para sobreviver, né? Para você não ficar sofrendo aí sozinho. Outras perspectivas, falar besteira quando for necessário, ter um pouco de liberdade para não ficar preso às suas próprias angústias. Você viu que eu fui para outro lugar porque eu... Não, mas muito bom. Tá fugindo, né? Tô fugindo. A Gabriela percebeu. Não tem problema não, gente. Que falar sobre isso para ela é não sei se é mais fácil, mas você fala... É porque eu ainda tô na parte fácil, né? Que a gente superou, que ela voltou pra casa. E a gente ficou não, mas pra mim 8 meses com ela e pra tal. Pra mim ainda é um pouco não, é bem difícil falar. Mas é muito recente, né? Pra gente é difícil mesmo. Enfim. Mas eu acho que é uma coisa que as pessoas acabam esperando, né? Que a gente fale sobre, e não vai ser assim, né, gente? Mas eu não quero mais falar sobre. E aí, tipo, é isso, né? Falar sobre percursos sós. Por exemplo, olha como é que é interessante isso, né? A gente tá falando sobre a mesma situação que a gente viveu juntos, que a gente vive juntos, e eu tenho uma perspectiva subjetiva agora, emocional, que me faz não querer mais falar sobre isso, né? E pra ela, agora, porque tem outros momentos... muitos outros momentos, que é o inverso, que eu falo, amor, vambora, né? Tipo, e é isso. É você ter o tutano dentro de si, né? Aquela coisa que pra religião é o Espírito Santo, são entidades, são espiritualidades, energias, e que pra mim é um simples fato de você conseguir sentir o que tá dentro de você e colocar pra fora, né? A gente tem que se respeitar dentro da nossa solidão, tem que se respeitar, né? Eu respeito que hoje eu tô me sentindo assim, não quero continuar por essa via de papo, não sei o quê, enfim. E em outros momentos não, a gente tem que mesmo que falar sobre isso. É difícil falar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso em algum momento. E fala. Eu falo, né? Tô falando aqui agora porque a gente tá... Mas voltando ao assunto que te mudou, da paternidade, eu acho que é uma mudança contínua, né? Não vai acabar. Cara, então, paternidade é uma parada que me impacta bastante, você sabe disso, né? Tem uma autocobrança tão grande, né, sua também, por conta da minha solidão, da minha subjetividade, do meu encontro com a minha vida, com meu pai, com a minha família e tudo mais. Mas a paternidade foi uma parada muito forte pra mim, assim. Eu acho que seria um papo que a gente falaria muito mais fácil. Um episódio só sobre eu acho que a gente falaria muito mais fácil sobre paternidade e maternidade, porque quando você começou a falar de maternidade, foi, tipo, super fluido, assim. Eu acho que é algo que movimenta a gente, né? Mas é porque também a gente tá entendendo qual é o processo, né? E aí, olha como é legal, tá vendo? E aí, metamorfosear, pra mim, esse verbo em constante processo de sequência, é ser pai, né? Ser pai me transformou e me transforma a cada segundo. É uma parada que
que me move, que me impulsiona, que me transforma. E não é só sobre ser pai, porque quando você... Isso eu tô falando pela minha experiência, eu espero que existam outras e que eu possa dialogar com essas outras também. Mas ser pai, pra mim, é o centro. Aliás, na verdade, eu tenho outro centro da minha vida, que você sabe que é Jesus Cristo. Mas ser pai, pra mim, me mudou de uma forma significativa, assim, do ponto de tudo que eu faço tem a ver com a paternidade. E não só com a paternidade. Eu sou pai, sou marido, né? Eu sou um cara que trabalho, eu sou psicólogo, eu trabalho com saúde mental, eu pesquiso, não sei o que, blá, blá. Eu sou tudo isso, só que todas essas outras coisas que eu faço vão para um núcleo central que pra mim é ser pai, porque eu acredito que a paternidade e a maternidade, eu tô falando agora paternidade porque você falou que me transformou, mas o que pode mudar o mundo, e que essa é a minha questão, né, de ser não mudar o mundo, mas de ser ponte pra alguma coisa, né, o que a gente pode fazer é ser ponte pra algo, é paternidade e maternidade, e aí a gente precisa sentir isso de fato como essa coisa e tentar fazer de uma forma que seja justa pra gente, respeitando os nossos limites, né? Tipo, pra vocês são, né, vocês que eu digo mulheres, né, é bem mais complicado, mas fazendo com que essa transformação que foi pra mim, o que eu entendo pra mim, o que mudou, tipo, a metanoia da minha vida, a transformação mais louca que foi, que cotidianamente, é muito louco. Caraca, agora vai vir a Clara, e eu fui pai da Lia, e eu sou pai da Maia, e tem Clara, e às vezes eu esqueço de Clara, porque eu tô numa correria e tal. Essa é a coisa que mais me transforma em ação, sabe? Cotidianamente, eu acho que é isso. E é uma coisa que é meio solitária, mas também é partilhada. Paternidade, as pessoas falam sobre isso. Nem tanto quanto maternidade, mas ainda falam sobre isso. Tem uma falta grande, né, nesse assunto. Em São Paulo existe mais. Eu acho que é um episódio à parte mesmo. Que a gente pode pensar nisso mais pra frente. Mas aí eu não vou ser o convidado. Vai ser sim. Obrigada por ter vindo, tá? Obrigada por me apoiar sempre. Sempre, sempre, sempre. Você é um companheiro assim... Ai, cara, eu não queria chorar. Você é um companheiro que eu não queria que fosse outro pra viver tantas coisas que a gente vive junto, né? Não quero chorar. E a gente pensou que ia ser só um beijinho ali no Brasília, gente. A gente era jovem, a gente foi jovem em algum momento. A gente foi pro Brasília, a gente ficou. Ele falou assim, se você não quiser que eu te dê um beijo... Sai daqui, eu peguei minha bolsa e botei em cima da mesa. Ele ama contar essa história. Eu acho que o ego dele vai lá no céu, né? Eu falei, quer ser só minha amiguinha? Senta do outro lado que hoje eu tô pra outras coisas. Ela pegou a bolsa dela, jogou em cima da minha bolsa. E nunca mais tirei. Aí. Então, assim, é muito bom ter você aqui como... Não podia ser outra pessoa, meu primeiro convidado. Eu queria que fosse você todo dia, mas eu entendo que você pensou além. Você olhou pra mim e falou, é só, você precisa estar só. Esse processo é teu. Então muito obrigada, eu te admiro muito mesmo, sabe? Como pessoa mesmo, como ser humano. Você sabe que é recíproco. Como você se tem humildade de se construir, reconstruir a cada dia, a ouvir, a se questionar, dizer sim e não. Isso é muito bom, tá? Pra mim, pras nossas filhas, pros seus pacientes. E pra sua mãe, pro seu pai, pra quem atravessa a sua vida, tá? Você é bênção onde você passa. Obrigada. Obrigada a todo mundo que escutou tanto. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Raíssa. Gente, a gente fala muito, tá? A gente fala assim em casa. A gente fala. A gente vai continuar falando, que a gente vai chegar em casa agora. Aí daí a pouco a gente fala, ai, vamos dormir, chega. Ela dorme cedo. Mas é isso, gente. Obrigada, tá? Um beijo, até a próxima. Te amo, amor. Também te amo. Ah, você chorou falando que me ama. O final é bem mais tranquilo, tá vendo? Porque acabou, né?